Olá! O programa de hoje vai falar sobre uma novidade na documentação de identificação do cidadão brasileiro. Estamos falando da SIM, a Carteira de Identificação Nacional. É mais segurança, modernização e simplificação nos dados da população. Quer saber sobre esse documento de validade nacional? Então acompanhe o Legislativo do Futuro que começa agora. A Carteira de Identificação Nacional, a SIM, é um documento confiável, seguro, disponível em formato físico ou digital e possui número único nacional, o CPF. A SIM vai transformar a identificação do cidadão. Para entender melhor como funciona esse documento e qual a utilidade e pertinência dele, recebemos hoje a vereadora Ana Carolina Oliveira e o delegado de polícia Maurício José Lemos Freire. Privilégio ter vocês aqui, muito obrigado pela presença. Eu já começo, doutor, com a nossa vereadora, perguntando para ela o seguinte: o que é exatamente a Carteira de Identificação Nacional? Qual o objetivo dela, vereadora? Bem, eu vou falar aqui da SIM, né? Mas aqui com o mestre, que pode, se eu falar algo que não esteja aí enquadrado, ele vai poder me ajudar a complementar. Mas a SIM é a Carteira de Identidade Nacional que unifica os documentos, né? Dentro da SIM as pessoas podem atualizar, que ele veio meio que para... basicamente para substituir o RG, exatamente por esse motivo que o principal documento dela é o CPF. Então isso faz essa transição e é importante que todas as pessoas estejam com o documento atualizado, assim como eu fiz a atualização da minha SIM, que já estava com o meu RG vencido. Então é de extrema importância você fazer a sua atualização para que a sua digital também no Banco de Dados Nacional esteja atualizado para, em caso, enfim, de qualquer problema que você tenha. E lá você também pode unificar todos os documentos, seja ele o RG, o CPF, carteira de motorista, até o título de eleitor, que é muito importante você também ter num documento único. Doutor Maurício, inclusive algumas pessoas confundem, né? Você quer um novo RG? Na verdade, não é um novo RG. Mas o RG também estará embutido entre tantos documentos que a gente tem, né? Eu mesmo tinha uma carteira que era desse tamanho, carregava tudo, né? Inclusive agente, certificado de reservista, aquela coisa toda. Tudo isso estará num banco de dados, mas assim será um número único vinculado ao CPF. É isso, exatamente. Para que as pessoas entendam a diferença entre a SIM e o RG é um documento estadual que tem validade também nacional. E, de verdade, cada estado tem o seu banco de dados. Então, são 26 bancos de dados, mais o Distrito Federal. O que a SIM faz? Ela centraliza todos esses dados, todo esse banco de dados, né? Então, a gente fica com um único banco de dados. Agora, os documentos que já eram agregados nos RGs estaduais, né, eles também vão ser agregados na SIM. Então, aparentemente, olhando ela visualmente, a gente tem só o número do CPF. Mais atrás, ou seja, dentro dela, de verdade, vem embutido num QR Code todos esses documentos para facilitar a vida do cidadão. Justamente isso, não precisa ficar andando com uma série de documentos, né? Porque até 2032, todo mundo vai ter um tempo para adaptar os seus bancos de dados para que a indexação dele seja apenas pelo CPF. Então, a partir de 32, todos aqueles números que a gente tem, que a gente não lembra, né? Difícil lembrar de todos os números, a gente vai lembrar simplesmente do CPF, né? E o CPF foi importante, né, vereadora? Porque é um número que a gente já vem usando há algum tempo, mais ou menos de uma forma majoritária, né? Então, sempre o CPF, tudo que a gente vai, todos os lugares, o pessoal pede o CPF. Essa foi uma das razões do CPF estar, de fato, vinculado e ser, vamos dizer assim, o primeiro número que vai chamar os demais dentro dessa identificação que é assim, né? Exatamente. E é importante a gente lembrar que quando os nossos filhos nascem, quando você vai fazer a certidão de nascimento hoje, dentro das próprias maternidades que você tem a oportunidade de ter, a criança ela já sai da maternidade com o seu CPF.
Então, na certidão de nascimento, eles já nascem com o CPF. Então, assim, é uma questão de alguns anos para que a gente só tenha realmente esse número, que as crianças possam ter todos esses registros. Por isso a importância dessa unidade e de trazer para todos os lugares, conversando com o mesmo documento, e ele, basicamente, é o CPF que vai transitar em todos os lugares. Doutor Maurício falou que até 2032, né, doutor Maurício? Os RGs estaduais, eles têm validade até 32. De verdade, por força de lei, o RG estadual, ele não tem uma validade. O que acontece é que o Brasil, sendo signatário, né, do Mercosul, do acordo do Mercosul, no Mercosul, eles exigiram 10 anos máximo prazo do documento. E isso virou usos e costumes. Se a gente for ao lado aqui, alguém vai pedir o documento, tem mais de 10 anos, não vai aceitar, né? O SIM, assim, ela terá validade. Até 16 anos, 5 anos. De 16 a 60, 10 anos. Acima de 60, ela terá validade indefinida, né? Então já existe também todo esse protocolo. Já tem o protocolo de prazo, né, para isso. Agora, o que a vereadora falou, né, ela está muito antenada nisso, né, nesse projeto neonatal. Não só São Paulo está fazendo uma POC, uma prova de conceito, como alguns estados já estão, porque essa é a ideia. Né? Nasceu o nenezinho, ele recebe o número do CPF, normalmente já tem o cartório ali naquela maternidade, né, vereador? Já sai com a certidão de nascimento e já sairá com o documento de identidade. E com uma coisa muito importante, linkando a identificação, o polegar da mãe com a polegar da criança. Então, amanhã, se essa criança passar numa fronteira, for para algum lugar, chegar com alguém e for feita uma consulta, a gente comprova se é a mãe de verdade, né, ou não. Se há uma adoção, se não há uma adoção, para reduzir o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças, que é o segundo crime do mundo. E vai ser um documento como é hoje, né? Uma carteira de identidade. Eu tive uma oportunidade de ver agora, a gente tem aqui o João, que trabalha com a gente, ele já tem. Então ele mostrou para a gente exatamente isso que o doutor falou, né? Tem a foto na frente, tem o número do CPF, atrás tem esse QR Code. E esse QR Code, né, vereador, é muito importante porque vai facilitar, inclusive, para a pessoa que tiver assim, a questão dos órgãos públicos, né? Porque por ali, pelo QR Code, vai dar para o próprio órgão público identificar tudo aquilo que é necessário. Né? Nós, por exemplo, a questão do certificado de reservista, né? O meu está lá guardadinho, mas já está todo cheio de durex, aquela coisa antiga, né? E é um número gigante, né? É um número gigante, impossível se decorar. Se você me perguntar, eu não sei qual é, né? Porque não dá para decorar. Título de eleitor também, né? Um número grande, gigantesco. Hoje, basicamente, o que a gente acaba decorando é o RG e o CPF. Exatamente. Quando decora. Agora, título de eleitor, carteira de habilitação, reservista, que eu nem tenho, mas devo imaginar que deva ser um número difícil, que não é de usos e costumes, mas basicamente, quando você vai preencher alguns cadastros que são necessários, você precisa dos números. Então, ter a SIM digital também, primeiro que o mundo é moderno hoje, o mundo é digital. Então, muitas vezes as pessoas não saem mais nem com carteira, sai só com o celular e tem a SIM. E isso é fundamental para que você também não tenha que ter vários aplicativos, porque você tem um da carteira digital, um do RG, um do título de eleitor. Spazep, enfim, então cada aplicativo você tem para descobrir um número. Então, você tendo assim, realmente facilita a vida tanto de quem precisa da informação, quanto quem precisa fornecer esse documento. E eu achei fundamental, já fiz eu, meu marido, meus filhos, já fui atualizar, porque exatamente assim foi um gatilho que eu tive em uma das minhas visitas na rua, da minha filha ter somente a certidão de nascimento. Se por um acaso a minha filha se perdesse na rua e eu não achasse, ela não conseguiria ser identificada, pelo fato dela não ter a sua identificação através da digital. Então, para mim foi fundamental que faço a pauta da defesa da criança e tudo mais. Então, para que todas as nossas crianças tenham esse documento e possam ser identificadas, para que não aconteça nenhum caso de sequestro, afinal, o segundo crime aí maior do mundo. Se a senhora me permitir, só uma diquinha para o cidadão doutor, que está nos acompanhando aqui. Né? Nós estamos no mundo digital, mas infelizmente o Brasil
né? É um país continental e que nem todos os lugares têm sinal. Então, quando você fizer a sua carteira e habilitá-la para digital, tira uma fotinho e deixa no celular. Porque se não tiver sinal, tem ali os dados da sua carteira. É muito importante isso. Sempre é bom ter o documento físico e também, de repente, quem tem condições, né? Também tem o aplicativo, aquela coisa E toda. o físico, no futuro, a partir de 32, ele vai existir de duas maneiras. O papel moeda deixa de existir. Ele vai ser o policarbonato, como um cartão de crédito, ou digital. Então, aquele papel que tem pouca durabilidade, que a gente usa no bolso... Que rasga, molha. Molha, raspou ali, o QR Code já não é mais lido, então ele vai estar no policarbonato e ele vai estar no digital também. É importante, doutora, as pessoas que estão nos assistindo, vereadora, sobre a questão do RG, né? O RG hoje é um documento que todo mundo carrega, né? O RG, existe hoje já a possibilidade de se tirar assim. Sim. Existe um prazo, por exemplo, que o RG, de repente, vai deixar de ter validade ou isso, só para as pessoas entenderem bem? 2032. 2032. Agora, se eu for viajar para o Mercosul, se eu for entrar num navio, mesmo que seja para o Espírito Santo, o navio é outro país. Aí, por acordo internacional, a carteira estadual tem que ter um prazo de menos 10 anos, né? Então, ela valerá até 32, desde que esteja dentro desse prazo, se eu quiser usar no Mercosul. Internamente, não. Agora, é fundamental a gente lembrar isso. A carteira de identidade, assim, é a proteção civil do cidadão. É fundamental, porque uma criança que se perder, a gente consegue fazer essa leitura da impressão digital dela, consegue achar lá no banco de dados o contato do parente, a filiação, onde mora, porque muitas vezes é comum a gente ver uma criança perdida e pergunta qual é seu nome? Neném. E qual é o nome do seu pai? Papai. O nome de sua mãe? Mamãe. Ela não sabe. Que coisa. Então, quando a gente vai e faz essa pesquisa, é a proteção civil do cidadão, né? É muito importante estar com o RG, estar com a SIM válida, né? Para a proteção civil. Um acidente, uma catástrofe, a gente encontra muito isso nas catástrofes, a dificuldade de identificar essa pessoa, né? Às vezes carbonizada, né? Então, nós temos lá laboratórios de necropapiloscopia que vão pegar essa segunda, terceira camada da derme, epiderme, fazer uma hidratação e se consegue identificar pela impressão digital. Então, é fundamental que ela esteja no banco de dados civil. Veja como é importante. Nosso tempo, nós já vamos para um rápido intervalo, mas a gente tem a segunda parte para a gente continuar conversando. É um assunto, sem dúvida nenhuma, que vai mexer com a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo. Se você quiser aproveitar esse tempo para saber mais sobre como emitir a SIM em São Paulo, é só acessar o site que você vê aqui na tela. Aproveite também o intervalo para se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós voltamos já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje fala sobre a Carteira de Identificação Nacional, a SIM. Nossos convidados são a vereadora Ana Carolina Oliveira e o delegado de polícia Maurício José Lemos Freire. E é muito importante a gente saber, o doutor, o delegado sabe, a própria vereadora já falou que ele sabe, está dando uma aula aqui para todos nós. Agora, vereadora, quero saber da senhora, como funciona o processo de emissão da SIM? É preciso levar algum outro documento além do CPF?
Sim, é preciso você levar o seu documento, seu RG, você ter os dados corretos dos seus documentos, porque lá, como o doutor falou, você vai precisar de todas as informações, até mesmo para colocar o seu título de eleitor, o seu RG, o seu CPF correto, o seu endereço, todos esses documentos, todas essas informações estarão dentro do documento. Então é preciso que você leve o seu documento original para que você consiga fazer a emissão da SIM. Correto, doutor? Exato. O principal é a certidão de nascimento. Aí todos os outros documentos podem ser agregados. Certidão de casamento, enfim, desquite, tudo aquilo que seja alteração de nome, ou esses números ou dados todos de outros documentos que podem ser inseridos. Mas o principal, o básico, para quem não tem tudo isso, que vai começar uma criança, é a certidão de nascimento. Presta atenção, você que está nos assistindo, porque a vereadora, claro, Ana Carolina Oliveira e o doutor Maurício estão dando aqui informações importantíssimas. Eu sempre costumo dizer que tudo que acontece aqui na Câmara mexe com a vida das pessoas. E nesse caso, através do Legislativo do Futuro, nós estamos passando uma informação preciosa e valiosa. E eu pergunto para o doutor, aproveitando esse gancho, aonde que a gente pode tirar assim? Tem alguma taxa, precisa pagar alguma coisa? Veja bem, nós temos hoje 420 postos de identificação. Muitos do Poupa Tempo, que é um grande parceiro dos institutos de identificação, né, indo num Poupa Tempo, fazendo o agendamento no Poupa Tempo, ou nos nossos postos que estão em delegacias de polícia. Às vezes, alguns lugares têm convênio com as prefeituras, né? Então é só entrar no site, fazer um agendamento. Hoje precisa do agendamento. Por que o agendamento? São Paulo é quase um país, né? São 22 mil RGs por dia. Aqui nós expedimos 22 mil RGs por dia, né? Então é fundamental fazer esse agendamento. Imagina se 22 mil pessoas forem no mesmo horário. Não dá, né? Não dá. Não é possível. Então é muito importante fazer esse agendamento, procurar o local mais próximo da sua residência, evidentemente, para ter menos transporte, enfim, para ser fácil. E num futuro muito próximo, nós estamos entrando aí, conversamos aí um pouco sobre a inteligência artificial. Sim. E muito próximo aí, a gente chega num totem, já temos alguns testes com referência a isso, temos alguns lugares, eu chego no totem, se o meu documento está dentro daquele prazo de validade, a minha fotografia, que hoje a gente usa nesses documentos, uma fotografia no padrão ICAO internacional. Se ela estiver ali dentro da validade, lógico, tirei com 5 anos, depois vou tirar com 20, eu mudei. Mas estando nesses prazos de validade, eu coloco ali minha impressão digital e o próprio totem vai fazer essa documentação, como uma série de outros documentos que vem vindo nesse sentido, né? E é importante para vocês que estão nos assistindo, a própria vereadora Ana Carolina Oliveira, o doutor Maurício, hoje existe uma preocupação em relação à proteção de dados, né? Isso. Mas você não deve se preocupar, porque afinal de contas você está levando esses seus dados num órgão absolutamente público, absolutamente seguro. Não é, vereadora, né, doutor Maurício? Exatamente isso. Assim, ela passa a ser um documento único, mas ele é da mesma maneira que a gente tirava, não sei se eu sou muito antiga, da época do SIC, da época do CPF, da época do RG, então é o mesmo nível de proteção e cuidado todo que o Estado tem para fazer tudo isso. E tem uma coisa muito importante, né? Porque até pouco tempo atrás, eu poderia ir em cada estado e tirar uma carteira de identidade em cada estado. É verdade. E se eu fosse num cartório com 2 pessoas e elas falassem qual é seu nome, quem é você, e eu declarasse o que quisesse, eu sairia com uma certidão de nascimento, que a gente chama, né, quente ali, mas com um nome que não é meu. Eu iria num instituto de identificação e tiraria uma carteira de identidade em cada estado com um nome diferente. Hoje não, hoje tudo vai num banco de dados, é pesquisado. Então, recentemente nós tivemos até um caso aí ligado ao judiciário aí, que uma pessoa passou a vida inteira, né, com um nome, e de verdade era outro nome, né, porque ela tirou aquele documento lá atrás de uma maneira falsa, né? Hoje não, hoje esse banco de dados passa, eu coloco minha impressão digital lá, é pesquisado, se eu já tivesse impressão digital com outro nome, né, vai acusar. Então é um documento muito mais seguro, muito mais
vamos dizer assim, que traz proteção civil, né? Porque se eu der o seu nome, Carlos, imagina, eu vou num lugar, faço um empréstimo, faço uma fraude e dou seu nome. Você vai ter problema pro resto da vida. Então, é a proteção civil, sim, muito mais do que uma pesquisa, uma investigação criminal. E veja como uma ideia como essa, né, vereadora e doutor Maurício, ela vai nos ajudar também nessa questão de muitos golpes que estão sendo aplicados hoje, né? Vai ajudar os próprios cartórios, né, doutor Maurício e vereadora, porque eles vão ter um pouco mais de segurança para trabalhar. Quer dizer, se o golpista chegar num cartório e quiser, por exemplo, fazer o exemplo que o senhor deu, né? Vai dar lá o meu nome, ele vai ser pego ali na hora. Sim. Pela SIM vai permitir que isso ocorra, né, vereadora? Exatamente isso. E é importante que as pessoas também tenham esse interesse. Porque como aqui a gente está falando dessa informação, ela não é simplesmente uma informação. Nós estamos falando de algo que protege a sua vida, que protege os seus dados, que protege quem está ao seu redor, para que não tenha problema em lugar nenhum. Não só em São Paulo, quantos casos a gente vê de golpes, de homônimos que existem em outros lugares. Então, eu acho que a importância da conscientização, de se preocupar e atualizar e fazer a sua nova SIM para que isso seja identificado em qualquer lugar e você não tenha problemas futuros. E me ocorreu uma pergunta agora, tanto para a vereadora como para o doutor Maurício. É possível também vincular, por exemplo, o número de identificação do aposentado para evitar golpes, ou isso ainda é uma segunda etapa que deverá ser feita mais para frente? O número do benefício, né, como a gente costuma dizer. O PIS/PASEP, né? Isso sim, já o próprio PIS/PASEP já está incluído. O PIS/PASEP já está incluído, né? E futuramente, evidentemente, vão se incluindo outros documentos, outras formas importantes, porque é dentro do mesmo banco de dados. Agora, por exemplo, nós tivemos no ano passado 423 mil crianças que nasceram no estado de São Paulo. Só 12 mil, vereadora, que tiraram um documento. Ou porque iam viajar, ou porque o passaporte. Veja, quantas crianças estão sem essa proteção. Então, nós temos aí atendido aí os últimos incidentes, as catástrofes, como São Sebastião, como o acidente da Voipés, ônibus aí, né? Muito comum um ônibus virar aí com várias crianças. E a gente tem uma dificuldade muito grande nessa identificação. Porque, de verdade, os IMLs, o médico legista, ele atesta a causa-mortes. A família reconhece, mas numa catástrofe, a família está desesperada para reconhecer aquela pessoa. Ela precisa dessa satisfação. Então, às vezes, ela olha um corpo ali e reconhece, depois ela vê o segundo, reconhece também, vê o terceiro e ela se perde ali. Então, a importância da identificação. Identificação se dá através, né, das papilas dígito-papilares. Então, aí sim, a gente tem certeza, porque não tem, mesmo irmãos gêmeos, não tem duplicidade da impressão digital. É fantástico. É único, né? É único. É individual para cada pessoa. É muito importante isso, para que a gente tenha acidentes aí que as pessoas, como o da Air France, né, até hoje, conversando outro dia com o pessoal no consulado francês, até hoje tem alguém que vai lá todos os dias e acha que aquele parente conseguiu pegar uma tábua ali, num banco do avião, saiu numa ilha e daqui a pouco vai aparecer. Né? Porque não se conseguiu Porque não se consegue, enfim, ter certeza da morte, do falecimento daquela pessoa. Então, é muito importante, sim, a gente insiste muito, bate muito nisso. Né? A vereadora tem projetos incríveis aí do neonatal, da identificação nas escolas. Eu acho fantástico, uma protetora das nossas crianças. Não tem bem maior do que a nossa criança, né? Do que os nossos filhos, do que os nossos netos. E a senhora está de parabéns. Vou aproveitar aqui o gancho para... Muito obrigada. Né? Porque é isso que a gente precisa. Obrigada, dessa doutor. Proteção aos nossos entes queridos. O trabalho da vereadora é muito importante em relação a isso. E uma questão que talvez, eu até pergunto para a senhora, vereadora, e também para o doutor, talvez a maior dificuldade hoje é passar essas informações para as pessoas. Isso. As pessoas, muitas vezes, tem gente que não sabe
inclusive chegar, por exemplo, né, nesses locais mais distantes, onde a pessoa não tem tanta informação. Isso é uma das dificuldades hoje, né, vereadora, hein, doutor? Precisaria fazer, de fato, campanhas. Por exemplo, se a gente arrumasse 1000 vereadoras, né, como a vereadora que está divulgando, o senhor, evidentemente, com todos os seus colegas, enfim, os delegados, todos aqueles que têm realmente condições de emitir esse documento, chegar até a população e dizer o seguinte, olha, isso é muito importante. Veja os exemplos que estão sendo dados aqui. Talvez essa seja uma dificuldade hoje, vereadora e doutor Maurício. Eu acho que é muito grande essa dificuldade, porque o que acontece, né, dentre esses 22 mil pessoas que por dia nos procuram para tirar ou uma primeira ou uma segunda via, tem uma quantidade muito grande de pessoas com 30, 40, 50 anos que estão tirando pela primeira vez a sua identidade, né? Que estão aí no interior, né? Que às vezes não é só o interior, é que estão numa capital, numa cidade grande, mas não se ativeram, que é uma proteção civil dele, né? Esse documento. Nunca precisaram, mas a cada dia mais, né? A gente tem necessidade dessa identificação para receber um benefício, enfim, para uma série de fatores, né? Para um atendimento médico. Então, é muito importante, mas ainda há uma dificuldade muito grande, principalmente com referência às pessoas menores, às crianças, né? Porque depois chega num determinado momento e isso vai acontecer, vai lá para um certificado militar, por exemplo. Ele vai ter que ter o documento de identidade, né? Eu vou viajar, eu tenho que ter o passaporte, eu vou ter que ter um documento de identidade. Mas tem muita gente fora disso ainda no nosso país. A gente pega regiões de mais vulnerabilidade, né? Pessoas com menos acesso. Então, por isso, eu acredito que hoje o fato da rede social, a internet ser muito ativa, é um meio de comunicação muito grande. Por isso que eu procuro as minhas redes para falar sobre isso, para informar. Porque eu acho que a informação, ela é a base de tudo, é onde as pessoas conseguem chegar muitas vezes nos lugares que elas querem, com algumas dúvidas e de forma didática, de forma que você possa conscientizar, explicar e que a pessoa possa ter acesso a isso. Então, por isso eu uso muito as minhas redes para passar informações úteis, informações da nossa cidade, para que as pessoas possam ter consciência e fazer isso de uma forma clara e segura. Doutora, vereadora, doutora também no assunto já, né? Essa que é a verdade. Quem me dera. Ô, vereadora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, uma mensagem, acrescentar aquilo que a senhora acha necessário, de fato, para chamar a atenção daquelas pessoas que estão nos assistindo e que cada pessoa que está nos assistindo comece a passar para outras pessoas essa informação, porque é uma segurança e a Lei Geral de Proteção de Dados agradece, né? A LGPD, em nível nacional, agradece. Fique à vontade, vereadora. Bem, a minha mensagem eu quero deixar aí para todos que a informação e a busca pela informação, ela é de extrema importância. E eu falo aqui para o doutor Maurício, é uma das causas que eu quero fazer pelo nosso município. Então, em parceria também com o IRGD, em parceria com o Estado, que a gente está com planos aqui e a gente quer levar essas carretas e mobilizar os bairros para que a gente possa fazer isso pelas pessoas que talvez não tenham tantos acesso e principalmente pelas nossas crianças, que eu peguei grandes exemplos na virada cultural. Nós tivemos um grande número de crianças que às vezes o pai olha para um lado e a criança já as perdeu. E muitas vezes ali, óbvio que muitas foram achadas. E quando você não acha? Você tem que levar essa criança para uma delegacia. Como que você identifica essa criança? Como que você identifica essa pessoa que não tem a sua digital ali para que você possa saber para quem ligar, para quem informar e que você está? Numa dessa, a família já entrou em desespero, enfim, você imagina se perder de uma criança. Então, é um estado de desespero, então, por isso, a informação ela é importante, repasse, porque se uma repassar para uma, que vai repassar para outra, nós temos uma população informada, nós temos uma população instruída e a minha prioridade é cuidar das nossas crianças para que elas estejam cada vez mais seguras e protegidas. Parabéns, muito obrigado pela participação, vereadora Ana Carolina Oliveira. Eu agradeço. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação, fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu só acho importante assim, quando a pessoa é maior, ela tem opção. Eu quero fazer, eu não quero fazer. As crianças às vezes não têm esse acesso, não têm essa opção de decidir. Então decida pela sua criança. Você que é pai, que é avô, que é tio, que é, enfim,
tem alguma criança que convive no seu meio familiar ou não, ou aquela criança que às vezes não teve, está perdida aí, ajude a identificar essa pessoa, né? Faça com que seja identificada justamente para que a gente dê a proteção. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e proteger, né? E como a gente falava no IRGD, sempre para identificar, para lhe proteger. É fundamental essa identificação para poder lhe proteger. Muito e não obrigado, espere acontecer um Maurício? problema com você para que você vá atrás dessa solução. Exatamente. Muito Vereadora, obrigada. muito obrigado. Doutor Maurício também, muito obrigado. Nós é que agradecemos A oportunidade de trazer essa isso, informação exatamente. aqui. É a importância. Então, a gente falava da divulgação, né? Então, é um trabalho tão importante, né? Aqui da Rede Câmara, dos nossos vereadores, do exemplo da nossa vereadora. E o senhor, que é um grande apresentador, né? Também Sim. levando segurança à nossa população. E contar, claro, com a Rede Câmara São Paulo e aquilo que eu puder fazer em todos os órgãos de imprensa que eu tenho conhecimento. Isso é uma pauta que passa a ser prioridade absoluta depois dessa conversa que nós tivemos aqui. Com Tenho certeza. certeza disso. Muito Tá obrigada. bom? O Legislativo do Futuro de hoje termina aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou do tema de hoje. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.